Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Ser cordato sempre. É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial que te trará danos maiores. Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria. O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar. O problema é de eleição. O que será melhor? Ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la sendo prudente e sábio? A cordura sempre vence. O que não logra exteriormente consegue paz interna. Obrigada, Joana. Hoje o Bernardo que está aqui conosco para fazer a nossa palestra, o nosso estudo. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus, a nossa querida Angélica, que nos envolva, que possamos estar aqui atentos, perceptivos, recebendo esse estudo, fazendo as reflexões necessárias para esse ensinamento e que possamos aplicar os frutos dessas reflexões que o Bernardo vai nos trazer com sabedoria, em paz e em harmonia. Que o Bernardo seja envolvido pelos bondosos benfeitores de nossa casa, em especial nossa querida Maria Angélica, e também por seu espírito protetor. E assim, pedimos permissão para iniciarmos a reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Está funcionando? Microfone? Boa noite a todos, boa noite a todos. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês sobre um tema que acho que a gente faz parte do nosso dia a dia, porque a gente está sempre pedindo, né? A gente está sempre pedindo alguma coisa, a gente está sempre passando por uma situação que a gente sempre procura pedir, proteção, orientação, um emprego, uma melhora do estado de saúde da família, e a gente está sempre pedindo. E aí eu fui inspirado para falar para André se seria possível a gente falar sobre esse tema aqui. Onde é que a gente vê isso de uma forma mais clara, né, no Evangelho? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Pedi e vos será dado, buscareis e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Palavras de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Qual a profundidade desse ensinamento? O que nos compete nesse ensinamento do Mestre? Foi sobre isso que eu me debrucei nas últimas semanas, e aí eu fui buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, fui buscar na vida de Jerusalém, e também trouxe aqui algumas ideias de uma palestra do Rossandro Kinsley, que é aquele psicólogo também palestrante espírita, eu gosto muito dele, porque o Rossandro ele consegue transitar na doutrina e na psicologia de uma forma muito tranquila, muito confortável, porque ele sabe muito de um e sabe muito do outro. Então ele consegue fazer essa junção e ampliar o entendimento do que a gente está estudando com ele. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós temos aí esses tópicos: qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Eu não vou falar disso tudo, eu pensei aqui algumas coisas para encaixar no que a gente vai falar hoje aqui, porque o reporte de mais relevância no tempo que a gente tem. No Evangelho, na parte de pedir e tereis, o que os espíritos passaram a Kardec, que está lá compilado, são ensinamentos como esse. Não é a multiplicidade de palavras,
Porque se Jesus fala, pedir, obtereis, primeiro a gente vai perguntar, o que eu vou explicar aqui para vocês é o que é pedir, como pedir. Então, primeiro, não é a multiplicidade de palavras, não é ficar repetindo toda hora a mesma coisa que você escutava, não é eu ficar 2 horas repetindo uma coisa, mas se eu não falo com o coração, e a gente vai ver aqui, e aí o Richard fala muito em fluido universal, a parte científica da doutrina, a gente vai ver isso aqui também hoje, se eu não consigo me conectar, essa oração se torna algo inócuo. Então meu pedido já está na forma dele equivocado, só que é um pedido que não vai ser ouvido, porque eu não estou conseguindo me conectar. Diz o Evangelho, antes de orar, se tiver algo contra alguém, perdoai, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte do coração purificado e todo sentimento contrário à caridade. Por que isso? Porque é uma coisa que a gente falou assim. Se eu estou com uma raiva muito grande de alguém, se eu estou magoado com alguém, se eu não consigo me libertar de um sentimento ruim, eu não vou conseguir essa conexão para a minha prece ser efetiva. Eu não vou conseguir pedir, eu não vou conseguir ser ouvido, porque a vibração que eu estou emanando não é de um coração puro. A vibração que eu estou emanando não é de alguém que está de fato tentando se conectar, e aí a doutrina vibratoriamente, a minha faixa vibratória não vai alcançar quem eu quero que me ouça. Então Jesus adverte, primeiro pacifique seu coração, primeiro acalme o seu espírito, para depois você orar. E com humildade. Orar com humildade. Várias vezes, em várias fontes eu ouvi isso, orar com humildade. O que é com humildade? Não é assim, poxa Deus, eu sou tão legal, eu faço tanta caridade, eu sou tão bonzinho, e eu preciso dessa ajuda, eu quero um emprego novo, eu quero um carro novo, eu quero ficar bom dessa doença que está me afligindo, e aí a pessoa quer enaltecer as qualidades dela, e aí a prece se torna ineficaz porque está faltando esse ingrediente primordial. A humildade é o filho falando com o pai. E é a hora da prece, é a hora de a gente reconhecer os nossos defeitos. É a gente fazer essa autoanálise, porque a gente vai discutir aqui hoje, vai olhar aqui também, o ponto de ser merecedor do que a gente está pedindo. E em geral o homem vai ver o presente. Eu estou com um problema aqui, eu estou sofrendo de uma doença, eu estou com um problema na família, eu estou passando por um divórcio, eu estou com um filho que não me dá problema, que está me dando muito problema, no meu caso, que a gente estava, graças a Deus, sobre as crianças iluminadas, sobre a alegria, mas a gente sabe que tem, né, pessoas que têm problemas graves na família, o filho envolvido com droga, é a filha que engravida na adolescência, não é? A gente sabe que tem. E aí a pessoa viu o presente, e às vezes se sente até injustiçado. Por que eu estou passando por isso? Mas por que esse sofrimento? Né? E a prece dela vai nesse sentido, de olhar o presente. E o Evangelho nos traz essa advertência. O cirurgião sabe que para ser curado, o paciente passa pela dor da cirurgia, passa pela dor do pós-cirúrgico. Assim como o pai sabe que o filho, para poder evoluir, precisa passar por certas dificuldades. Então, esse exercício de humildade, o Evangelho nos exorta a nós fazermos na hora da oração. Aí eu coloquei entre aspas essa expressão, porque justamente quando eu vim aqui para o GECAT, né, eu frequentava com o Flávio lá o GBEM, e eu estava num período muito difícil da minha vida. Talvez o período mais triste que passei na minha vida, depois da ameaça de morte que eu sofri, que eu vou falar aqui também. E o que aconteceu? Eu estava conversando com um rapaz humilde, pintor, cara que pinta lá na minha casa, eu não tenho que ele pinta, evangélico, aquela pessoa humilde, poucas luzes, e ele me viu magro, abatido. Poxa, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, poxa, uma situação muito complicada, muito ruim. E poxa, aí por que ele estava se passando? Aí ele falou, poxa, o senhor, poxa, ele é muito religioso. Ele falou assim, o senhor tem orado? Eu falei, tenho orado, estou pedindo muita ajuda. Doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele me chama doutor. A gente ora de joelhos e chorando. Aquilo ficou na minha cabeça. Depois desse dia, várias vezes eu passei a chorar, de joelhos chorando. Porque o de joelhos
e chorando, joelho é humildade, e chorando é conexão. E aí, um cara pintor, que não tem muitas luzes, que não tem conhecimento, o estudo que a gente aqui tem, ou que bispos têm, ou que padres têm, foi quem me ensinou a orar, de joelho e chorando. Deus concede coragem, paciência, resignação e meios para superar as dificuldades. Então a gente nunca, tem que ter humildade e falar assim, eu quero me livrar da dificuldade, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por essa situação, eu quero que isso se acabe e minha vida passe a ser um mar de rosas. Não é assim que funciona. Porque o que Deus muitas vezes coloca na nossa frente, no nosso caminho, os percalços, são as provas e expiações que nós precisamos passar para que a gente evolua. E o que Ele vai nos fornecer, desde que a gente ore de joelho chorando, ou seja, com conexão e humildade, são as necessárias qualidades que eu preciso desenvolver em mim para poder superar aquela situação que me aflige. E aí é a questão da sintonia. Se eu não consigo entrar nessa sintonia, os bons espíritos, e aí se formos para a Igreja Católica, os santos, os beatos, se formos para as religiões matrizes afro-brasileiras, as entidades, os orixás, a gente não vai conseguir perceber esse caminho que eles estão tentando nos conduzir. A gente não vai conseguir receber a mensagem de Jesus através dos seus emissários, da coragem, paciência e resignação para a gente conseguir enfrentar aquele problema e achar uma solução. E essa conexão se dá através do Fundo Universal. Quando nós conseguimos ingressar nessa sintonia do Fundo Universal, quando nós conseguimos receber essas mensagens que chegam pelo Fundo Universal em razão da conexão que nós estamos conseguindo desenvolver, com humildade, com fé, com perseverança, nós conseguimos sentir, antes mesmo do pedido ser atendido, as graças que a gente está tentando alcançar, porque a gente está começando a ser merecedor daquilo que a gente está pedindo. A energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e da vontade. Então, é aquilo contrário que a gente viu no começo. Não adianta ficar rezando, repetindo Ave Maria cheia de graça, Pai nosso que está no céu, se é uma coisa mecânica, automática, essa oração ela é quase um mantra. Você pode até entrar no estado assim de esquecer o que você está, os problemas, porque como se fosse uma meditação. Você vai repetir aquele mantra. Mas a conexão talvez não aconteça, porque você orar um Pai Nosso, mas com todo fervor, coração, humildade, se entregando ao que você está falando. Então, essa corrente, ela tem proporção com o pensamento e com a vontade que a gente está orando. E aí, eu achei bem interessante a objeção do Espiritismo, ele traz essa diferença, A pessoa de fé, quando ora, diz: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste. Você estava sem saber o que fazer, orou com fervor, e em resposta à oração você pediu, veio a resposta, você agradece a Deus. Agora a pessoa que reza com fé, nossa, eu sou um gênio, que boa ideia eu tive, Ela não consegue nem ter humildade, que ela está obtendo a resposta, que não é dela, é uma inspiração que chegou para ela, em razão da oração, mas ela termina colocando a cargo do mérito dela, aquela solução que ela foi inspirada. Nenhuma crítica, mas parece uma artista que eu fui assistir um show um tempo atrás, e ela virou no palco assim com milhares de pessoas na frente dela. Agora eu sou uma vencedora, ou eu queria muito agradecer porque eu lutei e venci, eu queria agradecer a mim por ter chegado aqui. Aí isso me chamou a atenção, eu falei, nossa, a criatura, tipo assim, eu me coloquei aqui, eu não devo nada a ninguém, a Deus, a Jesus, a ninguém, cada um tem sua fé, mas eu achei essa uma demonstração muito a minha vitória é fruto só de mim, de uma falta de humildade. Pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa sua vontade. O que é incerteza? Não é automático.
Deus não é um pai que está ali para obedecer e satisfazer todos os desejos do filho caprichoso. Às vezes, determinados, eu vou dar exemplos da minha vida aqui, inclusive, certas coisas que eu pedi com muita fé, e hoje eu entendo porque ele demorou tanto para obter o que eu estava pedindo, demora às vezes meses, anos para a gente atingir, e a gente obter o que a gente está pedindo. E isso está sendo colocado à prova a nossa fé. Aí eu lembro dessa passagem do Evangelho de Mateus 32, que é quando Jesus caminha sobre as águas, e Pedro pede para ir ter com ele. E Jesus chama, venha, ele sai do barco e começa a andar. E ele vai andando sobre as águas. No meio do caminho, ele começa a ficar com medo e cai dentro d'água e se afoga. E Jesus fala, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esses somos nós. Que duvidamos. E por mais graças que a gente obtém na nossa vida, quando vem uma outra dificuldade, a gente volta a duvidar, a gente volta a não acreditar, a gente volta a se perguntar, mas por quê? A gente volta, mas por que está demorando isso tudo? Por que isso não passa logo? Porque a gente duvida. E aí, como Pedro, a gente cai na água, mesmo já tendo andado alguns passos sobre ela. E aí, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a vontade do que a gente quer. A vontade dele sempre vai coincidir com aquilo que nós achamos que é o melhor para nós? Ou será que a vontade dele está muito acima e muito além daquilo que nós, com a nossa visão curta e estreita, de olhar somente hoje, conseguimos enxergar? Então, nessas situações que a gente passa, é uma pergunta para a gente fazer. Qual é a vontade de Deus? Tem uma frase que eu também gosto de pensar muito, né? E tem a ver com isso que a gente falou de qual a vontade de Deus. Hoje em dia, né? Meu avô, com 99 anos, meu avô tinha umas frases para a minha vida, achei muito interessante. Ele falava assim, meu neto, a velhice nos traz experiência, mas que preço desgraçado, porque também esse é um bocado de doença, um bocado de depressão alta, mas é verdade, a gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente começa a perceber certas coisas. Então, hoje em dia, quando passa alguma coisa na minha vida, eu pergunto assim, o que é que isso está querendo me ensinar? O que é que isso está querendo me mostrar? E aí eu faço o gancho do que a gente viu no diálogo anterior. Qual é a vontade de Deus nisso aqui que eu estou passando? Porque a gente vai ver daqui a pouco, eu tenho que ver essa sintonia do que eu peço e o que Deus quer para mim. Pedir e obterei, mas é pedir o que eu quero ou eu pedir a forma de atingir aquilo que Deus quer para mim? E não necessariamente aquilo que hoje eu consigo enxergar que é melhor para mim. E aí, eu já entro agora na parte do Rossandro, né? Uma das coisas que eu peguei da palestra dele, que era isso tudo dele, eu só fiz um resumo para a gente aqui conversar. Você nos traz uma ideia muito interessante. Ele diz o seguinte, nas diversas traduções da Bíblia, e aí ele pega a tradução grega para poder fazer essa análise, na verdade não é pedir que obtereis. Na tradução grega, que seria a mais original, o que está escrito, da forma que está escrito, dá uma ideia de continuidade. Não é pedir, não é bater e a porta se abrirá, é continue pedindo e você obterá. Continue batendo e a porta se abrirá. É nesse sentido que está lá. Continue buscando e você vai encontrar. Então, como é que é na vida real? Ele traz um exemplo aqui que eu achei fantástico. Qual é o objeto hoje que quando nós perdemos, a gente literalmente entra em pânico? Carteira? Celular. Celular está lá, agenda, está nosso cartão de crédito, está nossos contatos, está o trabalho, está tudo em PDF, está foto, ninguém imprime mais foto. Perdeu o celular, se a gente vai backup, as fotos do aniversário, do casamento, da comunhão, foi tudo. É assim que funciona? Então ele dá esse exemplo, perdi o celular. Perdi o celular. Aí eu vou sentar e vou pedir e vou achar meu celular. É assim que acontece? Eu vou sentar, eu quero meu celular, eu quero meu celular, eu quero meu celular, só um pulinho, né? Dá um pulinho, né, assim? E vai aparecer o celular. É assim que acontece? Não, não é assim. Né?
Não é assim. O sonoguinho pode até te inspirar. O sonoguinho pode até te inspirar. Mas se você pedir para o sonoguinho e ficar sentado, não vai aparecer. O sonoguinho não vai se materializar no fluido e trazer para você. Ricardo, agora que você perdeu. Né? Aí você tem que ser muito. O bônus hora tem que estar muito alto para sonoguinho e pessoa se materializar e achar seu celular. Mas em regra, o que a gente vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar. Não é? Você viu meu celular? Você viu quando é que eu tive antes? Ah, eu passei na padaria. Passei na padaria, deixei no celular, a portaria do prédio, deixei aqui o celular, você vai se perguntando. Perguntou, não achou seu celular. Qual é o segundo ponto? Não vou lá na cadeira, vou procurar. Perguntei para fulano, para Beltrano, em casa, né? Estou em casa. Você viu meu celular? Agora eu vou vasculhar a casa inteira. Vou procurar pela casa. E vou procurar o quê? Insistentemente. A gente vai procurar o celular até encontrar. Não é assim que a gente faz? Procurei um pouquinho, cansei. Depois eu. É assim? É assim? Amanhã eu continuo procurando. É assim? Não, você vai continuar. Já olhei aqui, né? Mas eu já olhei, não vou olhar de novo, vai que dessa vez aparece, não é assim? Eu já olhei ali embaixo do sofá, não, mas levanta de novo, vai que agora. Você insistentemente vai procurar. Você não vai desistir de achar seu celular. E o próximo movimento. Se eu não achei aqui em casa, vou fazer o quê? Vou bater em outras portas. Vou sair batendo na porta dos lugares que eu fui no dia de hoje, até eu achar onde o meu celular parou. E aí você não faz, vai ser sensacional isso. Quer dizer, se para o celular a gente tem essa insistência, por que para aquilo que a gente vai pedir a Deus Pai, através de Jesus, a gente vai pedir, agora está com ele. Não é assim? Pede e passa a bola. O macaquinho que a gente estuda lá em organizacionamento, né? O cara chega lá, pega o caminho dele, joga nas costas do chefe. O problema agora não é mais meu, o chefe que resolva. Né? É assim que funciona? Assim que funciona. Então é só pedir uma vez com fé e aguardo, pedir uma vez com fé e aguardei. Né? A coisa vai se resolver. Não é assim que funciona. Então, o que acontece na verdade é um movimento para eu sair da minha zona de conforto. A oração, ela é um vetor para eu sair da minha zona de conforto, para eu tomar aquelas atitudes que eu tomei lá para achar no celular. Essas são as atitudes que eu vou tomar insistentemente para conseguir obter aquilo que eu desejo, para que a porta que eu quero se abra e para que eu encontre aquilo que eu procuro. Pedir, perguntar, levantar até encontrar o celular, não é isso? E diante da necessidade de uma mudança comportamental. Então, na verdade, o pedir ou continue pedindo, o buscar, na verdade, continue buscando, né? O bater na porta, na verdade, continue batendo. A ideia de continuidade, de insistência, é a mudança comportamental que nós devemos ter para sermos merecedores da graça que nós queremos alcançar. Porque se não for assim, com insistência, com perseverança, num processo contínuo de evolução, nem a oração vai ser suficiente, nem o caminho para eu percorrer será percorrido. Então não estamos tratando aqui de um Deus que está para satisfazer desejos nossos. Eu vou pedir e Deus concede. Eu faço uma promessa e obtenho aquilo que eu quero. Porque senão seria um pai, né, que está ensinando um filho da forma equivocada. E quem tem filho sabe disso. Um exemplo que ele traz aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, a questão dos pedidos que os filhos não fazem. Então nós temos que assumir essa postura de filhos diante de Deus. Jesus realça o dever de insistência quando ele diz: pois todo aquele pede, todo aquele que continua pedindo, obterá. Todo aquele que continua buscando, achará. E todo aquele que bate, continua batendo, a porta será aberta. O que é que Jesus quer dizer? Na medida que você tem a insistência de continuar neste processo, de continuar pedindo, batendo, buscando, essa transformação interna que você vai sofrer levará você até a graça que você deseja ter quando você estiver pronto para receber. E não na hora que você quer, não na hora que eu quero. Aquele que continua pedindo, buscando, batendo. Ou seja, movimente-se. Isso que Jesus quer de nós é isso. Movimente-se.
Mas a maioria das pessoas faz que nem a música de Gilberto Gil. A gente pede e espera na janela. A gente pede e aí começam as racionalizações que a gente vai ver aqui também. Na medida que não chega a graça que eu peço, o que eu pedi, e eu não continuo pedindo, não continuo batendo, não continuo buscando, eu começo a racionalizar o porquê daquilo não chegar até mim. Por que demora tanto? Deus sabe o que eu preciso. Por que Deus não atende de pronto? Primeiro, Deus não está aqui para realizar os nossos caprichos. Muito pelo contrário. Né? Ele é a perfeição. Né? A pergunta no livro dos Espíritos que Sidney fez semana passada. Ele é a perfeição.